nosso peito a própria morte. A pátria amada, toda a tradição resolve. Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrela sorte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas, por trazer a pátria amada, dos filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras obras e florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais rica, os sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, a tradição resolve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu centas estrelado, e diga o verde louro desta flor, mas no futuro e glória do passado, os serres da justiça cada forte, verás que o brilho teu não foge à luta. Nem tem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vidas, tem trazido a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Para uso da palavra, o secretário especial de Comunicação Social da Secretaria de Governo, Fábio Weingarten. Bom dia a todos. Senhor Presidente da República, Jair Bolsonaro. Senhor Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Dr. Jorge Antônio de Oliveira. Ministro de Estado, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. Senhor Secretário Executivo da Casa Civil, Vicente Santini. Senhor Líder do Governo na Câmara, Deputado Major Vitor Hugo. Senhores parlamentares, autoridades, representantes de veículos, colegas de governo, autoridades da segurança pública e ao meu ministro, senhor ministro Luiz Ramos, que está numa missão no Nordeste, minha saudação a ele, meu abraço a ele. Desde que minha equipe e eu assumimos, essa é a quarta grande campanha que a Presidência da República coloca na rua, como falamos carinhosamente, no mercado de comunicação. Primeiro, lançamos a campanha da Nova Previdência Pode Perguntar. Foi um grande esforço de comunicação para esclarecer a população brasileira sobre a verdadeira reforma e combater as fake news que confundiam as pessoas e prestavam um mau serviço para um projeto tão necessário. Depois, em setembro, lançamos aqui mesmo no Palácio do Planalto um projeto inovador para ajudar a retomada da nossa economia, a Semana do Brasil, uma nova data para o varejo brasileiro. Na segunda-feira, presidente, estive no IDV, Instituto de Desenvolvimento do Varejo, para fazer um balanço da Semana do Brasil. Resultados práticos: aumento de 11,3% nas vendas do varejo em comparação com o mesmo período do ano passado. Mais de 15 mil empresas participantes. E veja só, presidente, já temos a data para a próxima Semana do Brasil.
Em 2020, será de 3 a 13 de setembro, contaremos com o aprendizado desse ano e teremos mais tempo para a gente se organizar. E já posso anunciar uma novidade. Convidaremos organizações e iniciativas que atuam com voluntariado, como Pátria Voluntária, para também se engajarem na Semana do Brasil. Também em setembro, numa verdadeira força-tarefa, lançamos uma campanha para defender a imagem do Brasil no exterior. Comerciais de TV, internet, em vários idiomas, inglês, francês, alemão, espanhol, para mostrar o Brasil com S para o Brasil com Z, que olha apenas um lado da notícia. E hoje lançamos a tão esperada campanha do anticrime que o ministro Sérgio Moro havia nos encomendado e por várias razões adiamos o seu lançamento. Primeiro, para não conflitar com a votação da reforma da Previdência. E segundo, porque essa campanha traz relatos verdadeiros de vítimas de crimes. Tivemos o cuidado e o sigilo com a privacidade dessas pessoas. Estamos muito orgulhosos em poder contribuir numa tarefa tão fundamental para o governo: comunicar. Vivemos tempos difíceis e de total transformação na comunicação. Vemos hoje uma verdadeira guerra de versões, cada qual com seu interesse, muitas vezes deturpando a realidade. Todos sabem que o Brasil está indo no caminho certo. Estamos crescendo, geramos empregos e fazendo as mudanças que o presidente Bolsonaro prometeu. Acredito que governar é também comunicar, com dados corretos, transparentes e com informação de qualidade. E posso dizer desde já que este governo está fazendo muitas coisas boas para o país. Por isso, tenho absoluta certeza que a SECOM continuará colaborando incansavelmente com esse novo Brasil. Muito obrigado, vamos à campanha. A primeira peça que nós vamos ver do pacote anticrime trata da Virgínia, viúva, ex-esposa, esposa de um delegado federal que foi morto tendo sua casa invadida numa saidinha de Dia das Mães. Caso real, a Virgínia é a viúva. Vamos ao filme? Meu nome é Virgínia e eu fui condenada a viver com a dor de ver meu marido assassinado dentro de casa por um criminoso com um saidão. Quando a lei não é rigorosa, quem é punido é a vítima. É por isso que o governo federal está propondo medidas que negam aos condenados por crime hediondo o benefício de saídas temporárias. É hora de ter um sistema mais ágil para combater os crimes violentos, o crime organizado e a corrupção. Pacote anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade. A gente vai ver um pequeno testemunho da Virgínia, que vai dar alguns detalhes da ocorrência. Chama a polícia, eu estou baleado. E foi a última coisa que ele falou. Um dia após o Dia das Mães, neste dia eu desci, não abri a porta, não retirei o jornal, por mera coincidência, subi rapidamente e logo mais chamei o meu marido para que descesse para fazer o café da minha filha. De repente eu ouvi inúmeros disparos. Quando eu desci, que eu virei em direção à sala da minha casa, ele estava vindo, gritando: chame a polícia, eu estou baleado. E foi a última coisa que ele falou. Eu o amparei nos braços e o coloquei no chão. Foi quando ele teve a primeira parada, eu o reanimei. Neste meio tempo, telefonei para a polícia, dali chegou ao hospital, ele teve nova parada, foi reanimado, chegou ainda com vida. E aí, infelizmente, ele não resistiu. 2 indivíduos que acabaram por realizar esse crime. Um deles estava na saída do Dia das Mães. Olha, ele não roubou um pacote de bolacha, ele roubou uma família inteira. Ele acabou com a paz de uma família. Vamos à segunda peça publicitária, a peça do Rafael. Teve o pai morto, assassinado, depois de condenado pelo tribunal do júri. Caso real. Meu nome é Rafael e meu pai foi morto na porta de casa.
Fui condenado a viver com a dor de ver o assassino andando pelas ruas. Quando a lei não é rigorosa, quem é punida é a vítima. É por isso que o governo federal está propondo medidas que garantam que o criminoso cumpra sua pena logo após a condenação pelo tribunal do júri. É hora de ter um sistema mais ágil para combater os crimes violentos, o crime organizado e a corrupção. Pacote anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade. O terceiro filme, da Luísa, o seu marido foi morto também a facadas e ele foi libertado, não foi preso após a condenação em segunda instância. Vamos ao filme? Meu nome é Luísa e meu marido foi morto a facadas. Fui condenada a ter que suportar a dor de ver o assassino solto, mesmo já sentenciado em segunda instância. Quando a lei não é rigorosa, quem é punida é a vítima. É por isso que o governo federal está propondo medidas como o cumprimento da pena logo após a condenação em segunda instância. É hora de ter um sistema mais ágil para combater os crimes violentos, o crime organizado e a corrupção. Pacote anticrime. A lei tem que estar acima da impunidade. Muito obrigado. A seguir, ouviremos as palavras do ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Bom dia a todos. Eu gostaria de cumprimentar o senhor presidente Jair Bolsonaro, que é o grande mentor desse governo, desse plano e dessa proposta de endurecimento em relação ao crime organizado, ao crime violento e ao crime de corrupção. Aproveito para agradecer a oportunidade de apresentar essa proposta, esse projeto de lei, essa campanha publicitária no âmbito do governo federal. Gostaria de cumprimentar aqui todos os queridos colegas ministros, general Heleno, o nosso aniversariante do dia, o ministro Onyx, ministro Maria Tereza, ministro Weintraub, ministro Osmar Terra, ministro Bento Albuquerque, ministro Roberto Campos, ministro Damares, ministro Wagner Rosário, ministro Mandetta, ministro André Mendonça, ministro Jorge Oliveira. Pelo menos foi os que eu vi azulizei aqui, sintam todos-se cumprimentados. Gostaria aqui de cumprimentar igualmente todos os queridos parlamentares aqui presentes, parlamentares federais. Tomo a liberdade de cumprimentá-los a todos na pessoa da liderança do governo na Câmara dos Deputados, Major Vitor Hugo, dizer da importância de todos os senhores e senhoras no Congresso. Tem feito um trabalho importante de reformas para esse país. Tivemos ontem a aprovação no Senado, em primeiro turno, da reforma da Previdência. Tivemos recentemente, essa semana, a aprovação de uma medida provisória importante no âmbito do tráfico de drogas na Câmara dos Deputados. E temos esse pacote anticrime que está perante a Câmara dos Deputados e, igualmente, também perante o Senado Federal. Precisamos dialogar, precisamos conversar sobre esse projeto. É uma aspiração importante da sociedade brasileira. Gostaria aqui de cumprimentar os governadores presentes, faço na pessoa do governador Antônio Denário, cumprimentar a minha equipe, cumprimentar todos, senhoras e senhores aqui presentes, dos mais variados órgãos administrativos. Gostaria aqui de mandar uma mensagem especial de desejo de recuperação ao general Vilas Boas, que por problemas de saúde acabou sendo internado. Espero que ele tenha uma pronta recuperação. O general Vilas Boas, sempre um exemplo para todos nós, um homem dos mais respeitados da vida pública brasileira. Gostaria aqui de cumprimentar
o Fábio Weingarten por essa campanha que foi aqui realizada. Realmente houve adiamentos por motivos circunstanciais, mas o mais importante, ela está pronta no momento oportuno. E aqui nós vemos uma campanha que nunca foi feita uma campanha publicitária em prol da aprovação de leis mais rigorosas no que se refere ao enfrentamento da criminalidade. Senhor presidente, há não muito tempo havia uma certa percepção de que vivíamos em uma terra sem lei e sem justiça. Não raramente, filmes que encerravam com fugas de criminosos terminavam com cenas em pousos no Rio de Janeiro. Nós vivenciamos nos últimos 5 anos, principalmente, revelações de um grande sistema de corrupção que gerava até mesmo incredulidade daqueles que tinham conhecimento desses fatos. Nós assistimos, pelo menos nos últimos 15 anos, um crescimento e fortalecimento das organizações criminosas no Brasil, organizações que muitas vezes o Estado não tinha coragem de enfrentá-las. Nós vimos o crescimento, mesmo em períodos de prosperidade econômica, da criminalidade violenta, podendo ser citado um recorde de mais de 60 mil assassinatos no ano de 2016. Nós vimos o Brasil se tornar um abrigo para criminosos comuns, muitos deles envolvidos em atividades terroristas. Nós vimos até mesmo a audácia de criminosos praticando atentados contra a sociedade civil e até mesmo contra um candidato à presidência da República. Todos esses fatos nos entristeceram, mas creio que é possível nós afirmarmos que esses tempos acabaram. O Brasil, durante o seu governo, isso Vossa Excelência tem reiteradamente afirmado, não vai ser mais um paraíso para criminosos. E o que nós temos visto desde o início do ano, embora haja muito a ser feito, reflete essa mudança de política. Hoje mesmo foi publicado que nos primeiros 7 meses desse ano houve uma queda de cerca de 22% do número de assassinatos no Brasil em comparação com o mesmo período do ano anterior. 22% aqui representam exatamente 7.109 pessoas que não perderam a vida. 7.109 pessoas que não morreram assassinados por crimes violentos, a menos do que o número de assassinados em relação ao ano anterior. Nós temos visto uma série de ações executivas importantes, diga-se assim, também dos estados, dos governadores, mas nós temos visto ações incisivas da parte do governo federal, comandado por Vossa Excelência, contra a criminalidade. Refletida, por exemplo, recordes de apreensões de cocaína pela Polícia Federal, recordes de apreensão e sequestros de bens de organizações criminosas pela Polícia Federal, recordes de apreensões e de atuação da Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional, uma força poderosa do governo federal, cada vez mais atuante, cada vez mais requisitada,
cada vez mais valorizada e atendendo uma série de crises de segurança pontuais, mas que são rapidamente debeladas pela ação enérgica do governo federal. Tudo isso tem refletido em melhores indicadores de criminalidade, cumprindo assim os compromissos assumidos com a população brasileira por esse novo governo federal. Mas, paralelamente, embora se possa fazer muito através de ações executivas, nós precisamos dar aos nossos agentes encarregados da aplicação da lei melhores instrumentos. Nós precisamos de mudanças legislativas para consolidar os avanços contra a corrupção que tivemos nos últimos 5 anos, para que nós possamos aprofundar essa atuação contra o crime organizado e a criminalidade e violência. Sob a orientação de Vossa Excelência, nós formulamos e apresentamos esse ano ao Congresso Nacional esse pacote anticrime. Basicamente, 3 projetos de lei que tratam de aspectos diferenciados, com várias medidas que são importantes para que nós possamos avançar nessa área. Ações executivas são importantes, mas mudanças legislativas são igualmente fundamentais. Não só pelo valor intrínseco dessas medidas, mas igualmente para que não só o governo, mas também o Congresso possam mandar uma mensagem clara para a sociedade que os tempos do Brasil sem lei e sem justiça chegaram ao final. Que o crime não compensa, que não seremos mais um paraíso para a prática de crime ou para criminosos. Nesse projeto, não vale aqui, não é o caso aqui de elencar todas as medidas propostas, apenas faço referência a questões pontuais. Nós estamos propondo consagrar na legislação a execução da condenação criminal a partir do julgamento de segunda instância. Esse é um legado do ministro Teori Zavascki, saudoso ministro Teori Zavascki, que capitaneou a Operação Lava Jato no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos propondo que, após uma condenação por assassinato no tribunal do júri, que desde logo a pena seja executada. Isso tem um potencial enorme para redução da impunidade desse tipo de crime no Brasil. Não estamos descurando de medidas importantes de investigação para a resolução de crimes. Nós estamos propondo, dentro do projeto, a ampliação do banco de perfil genético de criminosos, uma moderna impressão digital, que tem um potencial reconhecido internacionalmente para que crimes, especialmente crimes graves, sejam solucionados. Tivemos recentemente um exemplo do potencial desse banco de dados na resolução de um assassinato cruel ocorrido há 11 anos na cidade de Curitiba, de uma criança de 9 anos, e que o criminoso permanecia desconhecido até que teve o seu perfil genético recolhido na prisão por conta da legislação já existente e cruzada essa informação com o perfil genético já colhido quando da descoberta do crime 11 anos atrás. O governo federal, além de, talvez pela primeira vez, estar de fato cumprindo a lei, que foi essa lei do Banco de Perfil Genético de 2012, colhendo e executando a lei,
também propõe a sua ampliação para que nós alcancemos um número maior de casos graves, criminais, solucionados. E nós prevemos também, no pacote anticrime, medidas simples, mas que reputamos eficazes contra organizações criminosas de todos os tipos, de toda a natureza. Inclusive, propomos que algumas delas, que já são notórias e conhecidas entre nós, sejam nominadas na legislação. Impomos às lideranças dessas organizações cumprimento da pena em presídios federais que não têm histórico de rebelião, fugas ou utilização de aparelhos celulares. Também estabelecemos como proposta no projeto de lei que, se alguém for condenado por crime relacionado à organização criminosa, não se obtém nenhum benefício prisional enquanto se mantiver faccionado. A ideia aqui é uma medida que desestimule a permanência do vínculo entre o condenado e a organização criminosa. Tudo isso com o objetivo, não tanto de manter mais pessoas presas, mas sim que aqueles que foram condenados possam se dissociar dessas organizações criminosas e, a partir daí, caminhar para a ressocialização. Essa campanha publicitária vem, de certa forma, revelar o que se encontra por trás do pacote anticrime. É muito fácil citar números, seja os números trágicos que tínhamos anteriormente, 60 mil homicídios, seja dos números mais alvissareiros, dos 7.109 assassinatos a menos. Mas por trás de cada um desses crimes existe uma história de uma pessoa. E esse é o propósito da campanha publicitária. Trazer esses dramas pessoais vividos por vítimas de crimes, para que nós despertemos para o lado humano da necessidade de se combater com maior rigor, sim, com o devido processo, mas com o maior rigor, essa elevada criminalidade. Porque, afinal de contas, o que nós queremos, acima de tudo, e esse é o propósito do governo do presidente Jair Bolsonaro, é proteger as pessoas. E precisamos, sim, agir firmemente contra a corrupção, contra o crime organizado e contra a criminalidade violenta. Muito obrigado. Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República, Jair Bolsonaro. Meus senhores, minhas senhoras, bom dia. Eu cheguei no Rio de Janeiro em 1974, em Resende. Depois fiquei 3 anos fora e retornei para nunca mais sair do Rio de Janeiro. Entrei na política em 88. Depois assisti um governador recém-eleito mudar completamente a política de segurança em meu estado. Não precisava dizer que era para pior. Na política, eu sempre estimulei meus filhos e demais parlamentares do meu ciclo de amizade a, sempre que possível, prestigiar, conceder diplomas, medalhas para policiais, civis e militares que tivessem envolvido em ações nas quais eles obtiveram sucesso em benefício da sociedade. Foram centenas de momentos que eu e meus filhos homenageamos esses verdadeiros heróis num estado onde o crime, com toda certeza, se faz de forma mais aguda. E ao longo dessas últimas décadas,
assistimos que essa política cada vez mais piorava a questão da segurança pública. E sempre pensava comigo, né, quando tiver oportunidade um dia, vamos buscar uma maneira de mudar. Aos jovens parlamentares que estão aqui. Hoje, muitos de vocês aqui integram o que se chama bancada da bala. Uma maneira de depreciar o trabalho de vocês. Lá atrás, quase que de forma isolada, pelo que eu me lembro, lá dentro da Câmara, era eu e o então coronel Alberto Fraga, que sozinhos seguravam uma onda contra os policiais. Inclusive, Sérgio Moro, um projeto de lei, acredite se quiser, determinando que os policiais, sniper, os atiradores de escola, fossem proibidos de usar balaclava. Ou seja, para expô-los, inibi-los a não cumprir com o seu trabalho no momento grave. Que mesmo um policial que está atrás de um fuzil de precisão, apontando para um marginal que tem à sua frente um inocente, para ele pensar 2, 3 vezes antes de puxar o gatilho. Não raras vezes isso aconteceu no Rio de Janeiro e o policial teve seus problemas. E o tempo passando e essa política cada vez mais piorando. É um sinal claro, colegas parlamentares, que o que foi feito até o ano passado estava no caminho errado, que a violência só subia, só aumentava. Chegando, tive a satisfação de que o então juiz Sérgio Moro aceitasse vir trabalhar conosco. Um homem que abriu mão de 22 anos de magistratura. E agora, em parte, nós conversamos muito, ele também sente que somos impotentes em algum momento, mas estamos vagarosamente conseguindo ganhar a guerra da informação, tendo o apoio de deputados e senadores, estamos mudando. Agora, mais do que isso, é a postura. Uma das medidas, iniciativa do Sérgio Moro, foi espalhar pelo Brasil, ou tirar do seu habitat presos perigosos. Por si só, a cadeia de informação foi cortada, o crime diminuiu. Então, foi uma das primeiras medidas bem-sucedida. Eu confesso aos senhores, todos nós ficamos preocupados com aquela ação que foi, se não me engano, início de fevereiro. Ficamos preocupados, mas graças a Deus não vazou nada da informação e ela foi coberta de sucesso. Mas algo mais tinha que fazer. Eu quantas vezes visitei o presídio da Polícia Militar em Benfica, no Rio de Janeiro, conversando com os homens da segurança, né, que estavam lá no comando do estabelecimento prisional, bem como conversando com policiais presos, policiais, militares, bombeiros presos. E conversando com eles, né, não mais com o sentimento, a certeza que lá dentro tinha muito inocente. Tinha culpado? Tinha, mas também tinha muito inocente. Basicamente por causa de quê? Excesso. Pode de madrugada, na troca de tiro com o marginal, se o policial dá mais de 2 tiros, ele ser condenado por excesso. Um absurdo isso daí. Mais ainda, o ativismo em alguns órgãos da justiça, do MP, na política, buscar cada vez mais transformar auto de resistência em execução. É doloroso você ver um policial, chefe de família, preso por causa disso. Muitas vezes a gente vê que um policial militar, que é mais conhecido, né, ser alçado para uma função e vem a imprensa dizer, ele tem 20 auto-resistência, tinha que ter 50. É sinal que ele trabalha, que ele faz sua parte e que não morreu. Ou queria que nós providenciássemos um emprego para a viúva. Isso tem que deixar de acontecer. E como? Mudando a legislação. Ninguém quer impor nada. Nós queremos mudar a legislação para que a lei, conforme disse o Sérgio Moro aqui, seja temida pelos marginais e não pelo cidadão de bem. Esse é o espírito da lei, esse é o objetivo do lançamento da propaganda do projeto anticrime do ministro Sérgio Moro. É isso que o Brasil precisa. Sofremos alguns reveses, sim, mas nós devemos entender que não podemos
mudar de uma hora para outra o rumo de um transatlântico que há no mínimo 30 anos está no rumo errado. Vamos fazendo a nossa parte. Cada vez mais boas pessoas somam-se ao nosso lado para buscarmos essa solução. Quem já morou no Rio de Janeiro, tem parente no Rio, qual a grande preocupação? É a vida dos nossos filhos, nossos pais, parentes e amigos. Não raras vezes fui no cemitério Jardim da Saudade acompanhar enterro de policiais militares, de militares das Forças Armadas, de civis do nosso ciclo de amizade, vitimados por esses criminosos. Tenho a certeza, em havendo e haverá o consentimento do Parlamento brasileiro, essa proposta será aprovada e aquele que, porventura, no futuro, após a lei sancionada, quiser praticar um crime, porque são crimes premeditados, vai pensar muito, muito antes de cometê-lo, porque sabe que uma vez cometendo, certas regalias, como saidões, deixarão de existir. Saidão, para mim, pode existir, Sérgio Moro, da cela para o pátio da prisão. Eu acho que está bom, tá? Não dá mais além disso. Então, prezado Sérgio Moro, equipe, demais ministros, e me dirigir agora a um ministro que devia estar aqui na frente, mas não está. O que um homem feliz, recém-casado, faz no dia do seu aniversário? Fica um pouco mais tarde na cama. Então o Onix está perdoado por ter chegado 10 minutos atrasado aqui. Parabéns, Onix. Parabéns a todo mundo. Obrigado, Sérgio Moro. Obrigado, meu Brasil. Está encerrada esta cerimônia. Nós acompanhamos ao vivo de Brasília a participação do presidente Jair Bolsonaro na solenidade de lançamento da campanha do pacote anticrime. Você vai ficar agora com o jornal Brasil em Dia. Foco no combate à criminalidade. O presidente Bolsonaro lança a campanha publicitária do pacote anticrime do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com o slogan "A lei tem que estar acima da impunidade", a campanha terá 5 vídeos com depoimentos reais de pessoas vítimas da impunidade. Uma delas é de um rapaz que encontrou o assassino do pai na rua, que mesmo condenado espera o recurso em liberdade. Os filmes de 30 segundos serão exibidos nas emissoras de TV e na internet. Municípios que recebem ações do projeto piloto Em Frente Brasil registraram queda no número de homicídios. Sobre esse assunto, vamos conversar com o repórter Ricardo Ferraz. Olá, Ricardo, bom dia. Bom dia, Mara. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. Olha, foi uma queda de 53% nos homicídios e de quase 40% nos roubos em setembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Desde o dia 30 de agosto, os municípios de Ananindeua, no Pará, Cariacica, no Espírito Santo, Goiânia, em Goiás, Paulista, em Pernambuco e São José dos Pinhais, no Paraná, recebem a atuação conjunta das forças de segurança federal, estaduais e municipais no combate à criminalidade violenta. É o programa Em Frente Brasil. Um breve balanço mostra o tamanho do reforço na segurança. O efetivo médio soma 883 pessoas e 321 viaturas por dia. A atuação conjunta resultou na recuperação de 132 veículos roubados, apreensão de 69 armas e de mais de 15 toneladas de drogas. Ao todo, 544 pessoas foram presas e 81 menores apreendidos. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, comemorou os bons resultados do Em Frente Brasil. O Em Frente Brasil completa 30 dias. Foram 5 municípios escolhidos em cada região do país e tem apresentado bons resultados. Uma queda, falando em assassinatos, de cerca de 53% em comparação com o mesmo mês de setembro do ano passado. Então, ele está funcionando. Nós vamos aprofundar ainda mais esse projeto que é do governo do presidente Jair Bolsonaro e projeto piloto, pioneiro, que leva a União Federal, juntamente com os estados e municípios, ao enfrentamento mais de perto da violência urbana. Mobilizar a sociedade e oferecer informações para o enfrentamento à violência contra as mulheres. É o projeto Salve uma Mulher, que vai ser lançado hoje. A repórter Daniele Popov tem mais detalhes para a gente. Bom dia, Daniele.
Oi, Mara, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a iniciativa pretende preparar pessoas-chave para enfrentamento à violência contra a mulher, envolvendo toda a sociedade. Então, esse projeto tem 3 fases. A primeira começa sensibilizando agentes públicos, que serão os multiplicadores, e também funcionários de empresas privadas. Na segunda fase, será a capacitação e a formação de voluntários. E a terceira e última fase conta com a criação de grupos de apoio a essas mulheres. A ideia, então, é mostrar para as pessoas que qualquer um pode ser um defensor da mulher, pode ajudar uma mulher a denunciar, a se defender, enfim, a denunciar, a se proteger contra a violência. É não depender apenas dos agentes públicos, como a polícia, por exemplo. Então, logo mais, às 11 horas da manhã, aqui no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, será realizada uma cerimônia para detalhar esse projeto e essas 3 fases que eu acabei de comentar. Mária, eu volto com você. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho aí, Dani. A vacina é a forma mais eficaz de evitar doenças infecciosas. Por isso, o Ministério da Saúde apoia o Instituto Butantan no desenvolvimento de uma vacina contra a dengue, uma esperança para o fim da doença. É desse prédio no Instituto Butantan, em São Paulo, que vem a maior esperança na luta contra a dengue. Aqui está sendo desenvolvida a vacina que pode colocar um fim à doença que afeta cerca de 40% da população em todo o mundo, segundo a Organização Mundial de Saúde, e que até hoje não tem um tratamento específico. A vacina está em fase de testes. 17 mil voluntários, entre 2 e 59 anos, foram imunizados e estão sendo monitorados pela equipe de cientistas. Nós estamos na fase 3 de estudo, que é a última etapa clínica para gerar dados de eficácia da vacina antes de poder pedir o registro sanitário na Anvisa. E do ponto de vista de desenvolvimento e produção, nós estamos passando daquela fase que chamamos de piloto, que é uma produção de baixa escala, para uma escala maior que possa atender a demanda do Ministério da Saúde. Toda a atenção dos cientistas agora está voltada para a eficácia da vacina. A expectativa é que ela seja capaz de proteger 80% das pessoas que forem imunizadas. E se isso acontecer de fato, o desafio passa a ser produzir a vacina em larga escala, para que ela possa ser incorporada ao calendário nacional de imunização. Essa vacina está bem avançada, os resultados são muito promissores e nós estimamos em torno de 2022 a incorporação desse imunobiológico no Programa Nacional de Imunização. A vacina que está sendo desenvolvida aqui no Brasil protege contra os 4 tipos de vírus da dengue em uma dose única. Ela é produzida a partir de vírus atenuado, capaz de imunizar, mas não de causar a doença. A gente tem que considerar que é um programa pioneiro no mundo, porque ele não tem o potencial não só de atender uma demanda brasileira, mas contribuir com outros países que também têm a dengue como um importante problema de saúde pública. Será uma vacina brasileira ofertada para toda a comunidade internacional, com tecnologia e desenvolvimento público. E o Ministério da Agricultura suspendeu a comercialização de mais de 30 marcas de azeites de oliva por terem sido adulteradas. Vamos ao vivo ao Rio de Janeiro conversar com o repórter Tiago Pimenta, que tem os detalhes para a gente. Bom dia, Tiago. Oi, Mara, bom dia. A maior parte das fraudes verificadas pelo Ministério da Agricultura foi feita com mistura de óleo de soja e óleos de origem desconhecida. A consequência é que as marcas que adulteraram o produto vão ficar com a comercialização suspensa. Essa análise se refere a coletas realizadas entre 2017 e 2018. Apesar do número ainda ser alto, os registros de fraudes no azeite caíram na comparação com o ano passado, quando foram verificados 46 rótulos irregulares. A análise envolve exames laboratoriais, notificação dos fraudadores, perícias, defesa e julgamento dos recursos das empresas. Apesar das restrições, muitos comerciantes ainda insistem em comercializar o azeite fraudado por causa do baixo preço e por isso também vão ser fiscalizados pelo MAPA. De acordo com o Procon, quem comprou uma das marcas suspensas pode pedir reembolso no próprio local de compra. A lista completa dessas marcas pode ser conferida no site agricultura.gov.br. Mara. Obrigada, Tiago, pelas suas informações. Valeu mesmo.
O governo quer incentivar os municípios brasileiros a acolherem os venezuelanos e ajudar a inserção socioeconômica desses imigrantes. Entre as medidas da nova fase da Operação Acolhida está a criação de um fundo para receber doações. A operação envolve Forças Armadas, Polícia Federal, sociedade civil e entidades internacionais. Foram assinados 2 acordos para fortalecer a Operação Acolhida. Um deles incentiva os municípios brasileiros a receberem venezuelanos. Esses imigrantes deixam Roraima, porta de entrada do país, e seguem para outras cidades, com apoio do governo federal com um projeto de interiorização. De abril do ano passado, quando começou o processo, até agosto, já foram interiorizadas mais de 14 mil pessoas para mais de 250 cidades brasileiras. A operação presta assistência aos refugiados, com concessão de refúgios, emissão de CPFs e atendimento médico. Quando esse venezuelana, quando esse cidadão chega, ele chega sem nada. E quando ele parte de Pacaraima já para Boa Vista, para um abrigamento ou para trânsito, ele já está totalmente regularizado. Outro acordo foi assinado entre o governo federal e a Fundação Banco do Brasil e prevê a criação de um fundo privado para o recebimento de doações para a Operação Acolhida. Cabe a todos nós fazer mais do que a sua parte para zelar aquilo que você não pode usufruir sozinho. Só pode usufruir em grupo, que é a liberdade, que é a paz, que é a esperança, que é ter o prazer de chegar em casa e encontrar esposa, esposo e filhos e levar vida de paz naquele ambiente. Segundo a Polícia Federal, desde 2017, mais de 480 mil venezuelanos entraram no Brasil, 280 mil deixaram o país e 200 mil ficaram aqui em busca de melhores condições de vida. Para quem deixou os filhos para trás para buscar uma vida nova no país, a ajuda recebida no Brasil é fundamental. Olhar para a nação Venezuela, como o Brasil está fazendo, é uma atitude que vem do coração. Novas medidas do governo federal para o agronegócio prevêem a redução de taxas de juros e melhor distribuição do crédito rural. Entre os principais pontos da medida provisória está a criação do Fundo de Aval Fraterno. Os produtores rurais vão poder se reunir em grupos de até 10 empreendedores para formar um fundo financeiro, que poderá ser usado como garantia na renegociação de dívidas rurais e em novos empréstimos. Outra inovação trazida pela MP normatiza o registro da cédula do produtor rural. A CPR é a garantia que o produtor dá de que vai entregar determinado produto rural, geralmente em troca do adiantamento do pagamento. A ideia é dar mais tranquilidade e segurança na negociação do título, além de atrair investimentos. Estamos dando uma nobreza para esse título, que já é o que o produtor rural efetivamente movimenta, né? Os produtores também vão poder dividir o imóvel para dar apenas uma fração como garantia em um empréstimo. Por exemplo, a propriedade vale 1.000 e o empréstimo é de 80. Se você usa essa propriedade como garantia para esse empréstimo, você está subutilizando essa propriedade. Então você fracionaria, particionaria esse imóvel em pedaços de tal forma que um valor mais próximo do que seria esse 80 poderia ser dado em garantia. E 200 milhões de reais vão ser destinados até junho do ano que vem para financiar a construção de armazéns de grãos. Cada empresa poderá ter acesso a até 20 milhões de reais. Com isso, o governo espera que a capacidade nacional de armazenar grãos seja ampliada em cerca de 2 milhões e 400 mil toneladas. Brasil em Dia fica por aqui. Ótima quinta-feira para você. Até amanhã. Tchau. Obrigada pela companhia.